Olá pessoal, eu sou Isabela, professora de Ciências do 7º ano, e essa videoaula é referente à primeira e à segunda semana do PET 2 de 2021. Bom, a primeira semana começa falando sobre a composição do ar atmosférico, né? Então, o nosso ar atmosférico, né, essa camada de ar que cobre a Terra, ela é formada por uma mistura de gases, ok? Numa composição química, né, numa quantidade de tipos de gases, desse jeito aqui. No PET tem um gráfico que mostra isso, mas eu gosto desse redondinho porque ele deixa a gente ter uma noção melhor da quantidade, né? Bom, de 100% do número total de gases que formam o ar atmosférico, 78%, mais da metade, né? A metade seria um risco aqui pegando só essa parte, né? Porém, a gente pode ver que é isso tudo aqui, ó, né? É formado do gás nitrogênio, que tem a fórmula química N2. Bom, o gás nitrogênio, apesar dele ter uma grande quantidade, né, maior parte do ar é nitrogênio, a gente não consegue aproveitar, né? Quando a gente inspira, toda essa mistura de gás vai para o nosso pulmão. E o total de gás nitrogênio que a gente inspira, põe para dentro do pulmão, a gente expira, coloca para fora. Nós não conseguimos aproveitar na dica de nada desta maneira, né, através da respiração, o gás nitrogênio, né? Bom, do que sobra, né, se 78% do ar é gás nitrogênio, sobra 22%, para dar um total de 100. Desses 22%, 21% é gás oxigênio, na fórmula química O2. Aí sim a gente aproveita, né? É o gás que os seres vivos, aeróbicos, precisam e absorvem através da respiração, né? Bom, 78% nitrogênio, 21% oxigênio, o que sobrou? 1%. 1% do ar atmosférico é formado por todos os outros gases que sobram, né? Incluindo gás carbônico, que é o que a gente sopra na respiração. Pega o oxigênio, libera o gás carbônico. Vapor de água e etc. Ou seja, todos os outros gases que existem, né, gás neon e etc., está dentro deste 1% dos outros gases restantes. Bom, pessoal, todo esse ar, toda essa mistura de gases forma a nossa atmosfera, né, que é uma camada gasosa que envolve a Terra. Ela tem aproximadamente, desde a superfície terrestre até o final dela, onde não é Terra mais, que já passa a ser o espaço sideral, mais ou menos 1.000 quilômetros de extensão, né? E ela é dividida em camadas. A gente consegue ver essa divisão em camadas? De forma alguma. A gente não vê o ar. A gente sabe que ele existe, mas a gente não vê. A gente pode ver uma fumaça ou outra, mas depois ela se dissipa e a gente não vê mais, né? Como que se sabe que a atmosfera é dividida em camadas? De acordo com as características que essas camadas possuem, né? Bom, a primeira camada da atmosfera, né, a gente chama de primeira por quê? Porque é a mais próxima de nós. É a mais próxima da Terra. É a troposfera, né? A troposfera, ela tem aproximadamente
15 quilômetros, né? Aí no PET está falando de 8 a 20. Porque dependendo da região, ela vai mudar um pouco a característica e como são gases, como é ar, né? Ele se espalha e aí ele pode mudar um pouco as suas características, né? Bom, como a troposfera está mais perto da Terra e quem segura essa quantidade de ar, de gases em volta da Terra é a gravidade, né? Por que que esse ar atmosférico, esse gás oxigênio, esse gás nitrogênio vai embora para o espaço, já que ele consegue flutuar e voar? Porque a força da gravidade da Terra segura. Então, quanto mais perto da Terra, maior é a força da gravidade, maior é a quantidade de gases, né? Então, na troposfera, né, você tem uma maior quantidade de gases, né, que corresponde a 80% do peso total da atmosfera. Como assim peso? O ar tem peso, gente, né? Por quê? Porque ele é feito de moléculas. E essas moléculas, como a gente viu, O2, CO2, H2O, elas são muito leves, mas elas têm um pezinho, né? Então, se você tem 1000 quilômetros de moléculas em cima de você, tem um peso, né? E essa daqui concentra a maior quantidade de moléculas de ar, maior quantidade de moléculas de gás, porque está mais perto da Terra, então tem uma força da gravidade maior, certo? Bom, é nesta camada aqui que tem oxigênio. Para cima não tem, tá? Então o oxigênio está todo aqui. São as plantas que produzem o oxigênio, a gravidade é que segura, então ele fica aqui, na troposfera, né? Da mesma forma, os vapores de água. Grande parte está aqui, né? Por que que está aqui? Porque os rios evaporam, os seres vivos respiram e transpiram, libera vapor de água, os seres vivos estão todos na Terra aqui, os rios, os mares estão aqui na Terra e a gravidade segura. Evapora, mas não vai muito longe porque a gravidade segura, né? Então, esses fenômenos meteorológicos, né, os principais, a maior parte acontece aqui na troposfera. Vocês estão vendo aqui chuva, neve, relâmpagos, né, ventanias e etc. acontecem aqui, né? Se você tiver uma montanha, até chegar aqui, a quantidade da camada é menor. Se você tiver a nível do mar, ela é maior, tá? Então, essa é a principal camada da atmosfera para os seres vivos, né? Por quê? Porque é onde tem o gás oxigênio, o vapor de água e etc. E aqui, à medida que você vai subindo uma montanha, um lugar mais alto, né? Porque a Terra não é lisinha assim, né, gente? Já tem fundo de mar, tem rachaduras, tem montanhas, né? Quanto mais alto, mais frio, ok? Bom, a segunda camada é a estratosfera, né? A estratosfera, ela vai aqui de 15, 20 quilômetros, né? Até 8, até mais ou menos 50 quilômetros de altitude, né? A estratosfera, ela tem duas características interessantes. Primeiro, esses aviões a jato supersônicos, eles voam aqui em cima. Por quê? Porque eles voam acima das nuvens, né? Para poder o quê? Não sofrer uma descarga elétrica de um raio, não ser atingido por uma chuva, por uma tempestade. Os voos domésticos, esse que os passageiros pegam para ir de uma cidade para outra, geralmente ficam aqui. Eles tentam voar em cima da nuvem, mas às vezes passa por uma nuvem e tem aí a turbulência, né? Porque eles não vão tão alto. Esses balões meteorológicos que medem a temperatura, umidade do ar e etc., eles podem vir... Oh, gente, desculpa. Eles podem vir até a estratosfera,
eles podem chegar até a estratosfera, tá? Daqui também não passa não. E a estratosfera, ela tem uma coisa importantíssima chamada camada de ozônio. A camada de ozônio, ela é formada, ela tem a fórmula química O3. O gás oxigênio que a gente respira são 2 átomos de oxigênio. O ozônio são 3 átomos de oxigênio. Então, ele não dá para respirar, tá? Mas ele consegue filtrar a radiação solar, né? O Sol, ele manda para nós calor, luz e radiação. E a radiação solar, ela pode ser muito perigosa. Ela pode causar mutação no DNA, né? Ela pode fazer mal para as plantas, ela pode fazer mal para os seres vivos animais, né? Inclusive, para nós, ela pode causar o câncer de pele. Por isso que a gente passa filtro solar quando a gente vai tomar muito sol. Você vai numa piscina, você vai numa cachoeira, você vai numa praia, você vai ficar tomando muito sol durante muito tempo para não arder, né? Não descascar, a gente passa filtro solar. Vocês podem reparar que nos filtros solares vem escrito lá, proteção UVA, UVB, né? UV é ultravioleta, a ultravioleta B é a radiação solar, né? Então, nós temos aqui uma camada natural de filtro solar, que é a camada de ozônio. Se não tiver camada de ozônio, você pode tomar banho de banheira de filtro solar, protetor solar, que não adianta nada, tá? É a camada de ozônio que nos protege dessa radiação ultravioleta. Se ela não existisse, se não tivesse camada de ozônio, não existiria vida. Porque a radiação solar seria tão intensa que nenhum ser vivo seria capaz de sobreviver, né? Nós não existiríamos, nem nós, nem nenhum outro ser vivo. Bom, pessoal, eu estou aproveitando aqui essa atividade do PET para mostrar essa figura que ela é muito interessante. Produtos químicos, né, como a geladeira de antigamente, spray, aerosol, o próprio desodorante spray antigo, e hoje em dia é produzido mais em indústrias, né, para produção de isopor e etc. Elas liberam um gás, uma substância no ar chamada CFC. Esse CFC é clorofluorcarbono. Então, vocês estão vendo aqui Cl de amarelo, é cloro. Esse vermelhinho com F é flúor. E esse azul com C é carbono, né? Clorofluorcarbono, CFC. Ou carbono, flúor, cloro, né? Essa substância, quando ela vai para a atmosfera, ela vai lá na camada de ozônio. E quando ela reage com o raio ultravioleta, ela recebe o raio ultravioleta, ela libera um átomo de cloro. Ela tem 3, né? CFCl3, então são 3 cloros. Vocês podem ver 3 bolinhas amarelas aqui. Ela libera 1, fica com 2 aqui em cima, né? Vocês estão vendo a setinha aqui, ela ficou com 2, ela libera 1. Esse átomo livre de cloro, ele reage com ozônio. Vocês estão vendo aqui 3 bolinhas azuisinhas, 3 átomos de oxigênio. E ele rouba 1. Ele consegue quebrar essa ligação química e roubar 1. Então, você fica aqui, ó, monóxido de cloro, que é uma molécula de 1 oxigênio com 1 cloro. E aí, o ozônio se desfaz. Ele vai virar uma molécula de oxigênio, O2, e um desse oxigênio vai reagir com cloro, né? Então, o que acontece? Ele pode liberar aqui o cloro, né? Várias reações. Ele pode liberar o cloro fica livre e volta aqui e rouba outro ozônio. Então, uma molécula de CFC pode destruir várias de ozônio.
Ele pode ser diretamente, como quando ele reage aqui com oxigênio, várias reações, ele se solta do oxigênio, fica livre de novo no ar, volta aqui e pega um outro ozônio. Então, ela é muito perigosa para a natureza, para nós, porque ela destrói a camada de ozônio, ela afina a camada de ozônio, ou ela pode fazer buracos na camada de ozônio, né? E isso está acontecendo, né, gente? O ser humano produz muita poluição, né? A gente precisa comprar muitas coisas, comprar muitos produtos. O ser humano gosta muito de comprar, né? Tem um dinheirinho, ele gasta e compra. E para produzir essa quantidade de produtos que o ser humano compra, a gente polui muito, né? Então, com isso, está aumentando os casos de câncer de pele, né? A camada de ozônio ela está afinando, ela está criando alguns buracos em alguns lugares, né? Por causa desse excesso de substâncias que a gente produz para poder criar os diversos produtos que a gente gosta de comprar. Bom, pessoal, depois da estratosfera, nós temos a mesosfera, né? A mesosfera, ela é uma camada muito fria, né? Ela tem uma temperatura aí que pode variar de menos 10 a menos 100 graus, né? E ela vai mais ou menos de 50 quilômetros de altitude, que é onde termina a estratosfera, até mais ou menos 80 quilômetros de altitude, né? Ela pode acontecer aqui nela a aurora boreal, que é vista dos polos, principalmente polo norte, né, que são aquelas luzes que acontecem na atmosfera, né, que o pessoal vê o colorido muito bonito. E ela também protege a Terra de meteoros, né? Vocês já devem ter visto filmes em que o foguete, quando vai entrar na Terra, começa a esquentar e pegar fogo. Pois é, os meteoros, quando eles caem aqui na atmosfera da Terra, eles são atraídos pela gravidade. Então, eles vêm em direção à Terra. E aí, eles vão se chocando nas moléculas de ar, e quanto mais perto, maior quantidade, né? Quanto mais longe, mais ralo é o ar. Quanto mais perto, mais concentrado é o ar, né? E aí eles pegam fogo. Vocês estão vendo aqui, né? As rochazinhas aqui e o rabinho de fogo aqui. Eles pegam fogo e são queimados. Eles se consomem e muitas vezes somem, né? Se desfazem totalmente. Às vezes pode cair uma pedrinha, às vezes pode cair uma pedra um pouco maior, né? Mas eles diminuem consideravelmente de tamanho, né? Porque se cair um meteoro grande aqui, vai extinguir a vida, como aconteceu com os dinossauros, né? Bom, e aí, como eles pegam fogo à medida que eles vão entrando na atmosfera terrestre, a gente vê esse fogo. A gente vê uma estrela cadente, né? O que é uma estrela cadente? É um meteoro que está entrando na atmosfera e está pegando fogo e se desfazendo. Por isso que depois a gente não vê a estrela mais, porque se desfez, virou poeira. Consumiu todo o meteoro, queimou ele todo, virou poeira, cinzas. Porque uma estrela cadente não é uma estrela que cai, né? Se a gente pensar que o Sol é uma estrela, se uma estrela cair na Terra, a gente morreu, porque elas geralmente são muito grandes, né? Maiores que o nosso planeta. Então, uma estrela cadente, na verdade, é um pedaço de rocha, um meteoro bem menor que a Terra, que pega fogo na atmosfera e aí ilumina e a gente vê e é muito bonito, né? Eu, pelo menos, acho muito bonito. Bom, a próxima camada é a termosfera, né? Essa camada, ela vai de 80 quilômetros de altitude, aqui no final da mesosfera, até 300 quilômetros, né? A temperatura é muito alta, então daqui para cá, à medida que você sobe, a temperatura esfria, chega aqui a menos 100 graus. Passou para a termosfera, já aumenta consideravelmente, vai para 200 graus. 200 não, 2000 graus,
né? Não tem como um ser vivo sobreviver aqui porque não tem água. Já evaporou e já foi embora há muito tempo, né? Essa camada aqui é uma camada muito concentrada de partículas elétricas, né? Partículas carregadas, íons é carregado eletricamente, né? E ela pode influenciar também na transmissão de rádio. Então, vocês estão vendo um satélite aqui, ó, né? Que transmite para nós rádio, televisão, TV a cabo, internet e etc. Né, pessoal? Bom, e por último, nós temos a exosfera, né? A exosfera vai de 300 quilômetros, que é o final aqui da... Né? Nós temos um pedaço aqui, né, gente, que é de transição, né? Porque não tem uma divisão certinha. Nós falamos que são gases, né? Então tem um pedaço aqui de transição. Então, e vai até o final, que é 1.000 quilômetros. Daqui para cá não é mais terra, não é mais atmosfera, né? Essa camada exosfera, ela tem um ar muito rarefeito, né? Muito rarefeito. Quase não tem moléculas de ar, né? Lembrando que o ar é uma mistura de gases. O oxigênio é um dos gases que tem lá. Aqui no PET está falando que quase não dá para respirar. Mas na verdade já não dá para respirar saindo da troposfera, já não dá para respirar não. Porque não tem oxigênio suficiente não, né? É só aqui que dá para respirar. Diz o PET que não dá para respirar porque quase não tem molécula de ar, mas a gente não interessa os outros gases, né? A gente respira oxigênio. Tudo bem que ele não pode ser puro. Ele tem que estar misturado com nitrogênio, porque o oxigênio puro também ele é tóxico. Mas daqui para cá já não tem oxigênio, então não dá para respirar de qualquer forma. Tá? Não é porque tem outros gases do ar que você consegue respirar, né, pessoal? A gente não precisa do oxigênio. Bom, então aqui é muito rarefeito, né? Principalmente tem hélio e hidrogênio, mas muitas poucas moléculas de gás, né? Porque tá longe aqui da Terra, então a gravidade aqui já é bem pouquinha, né? Já quase não tem gravidade aqui mais. Saindo da exosfera já não existe mais gravidade. A gravidade só vai até aqui. Saiu daqui, você flutua. Né? O foguetinho querer sair aqui. Bom, pessoal, a semana 2, ela fala sobre o efeito estufa e o aquecimento global. Primeiramente, a gente tem que entender que o efeito estufa, ele é uma coisa natural e boa para nós, né? O excesso dele que é ruim, né? O que é o efeito estufa? Vocês estão vendo aqui, né? Não sei se está dando para ver direito o mouse aí, a camada da atmosfera. Aqui a Terra e esse azulzinho claro aqui, a camada da atmosfera. Quando o Sol manda para nós os seus raios, que vem calor, radiação, luz e etc. Vamos falar do calor, tá, pessoal? Parte do calor que o Sol joga na Terra, vamos olhar aqui esse raio aqui do meio. Ele bate na superfície terrestre, sobe e vai embora. Vocês estão vendo aqui que ele saiu da atmosfera, né? Ele saiu da atmosfera e foi para o espaço. Bom, parte do Sol, do calor do Sol, bate aqui nesse terceirozinho raio aqui. Ele bate, esquenta a Terra e fica. Esquenta a Terra, né? Você pisa no chão, tá quente, né não? E etc. E parte da radiação solar, dos raios do Sol, bate na Terra, reflete, bate na atmosfera e volta.
né? Ela é retida pela atmosfera. Então ela aquece mais um pouco a superfície da Terra e aquece também o ar, né? Principalmente as partes mais baixas aqui, né, da troposfera, né? Ela fica aqui e aquece. Bom, isso é importante, tá? Por quê? Porque se ficasse só esse pedacinho aqui, ó, aqueceria pouco, principalmente à noite. Porque quando você pisa no chão, por exemplo, de dia, tá quente, né? Quando você pisa no chão de dia, tá quente e aí você queima o pé. Mas se você pisa nesse mesmo chão à noite, tá frio, às vezes até gelado, certo? Bom, então só esse calor do sol não é suficiente, porque à noite ele vai, não vai ter, né? Ele vai se perder. Se você tem esse extra aqui, ó, que bate na atmosfera e volta, ele aquece o ar. Então você mantém uma certa quantidade de calor à noite, né? Porque ele aquece a atmosfera. Isso faz com que de noite você tenha uma temperatura razoável. Porque se não tivesse essa atmosfera segurando o calor, a gente teria de dia quentíssimo e à noite gelado. 0 graus, menos 10 graus, né? Por quê? Porque todo o calor que o sol esquentou a terra, o chão, né? De dia, à noite não ia ter, o calor ia embora, ia se perder, a terra ia esfriar, ia ficar gelada. Então, esse efeito estufa, né? Quem já viu uma estufa deve ter reparado que parece uma cabana, né? Você tem uma casa, um galpão com um plástico, um telhado que tampa, geralmente tem plantas ali dentro, né? Serve para plantações. Para quê? Para manter a temperatura, principalmente à noite, né? Em lugar muito frio, sul do Brasil, que à noite é muito gelado, inverno é muito gelado, faz essa estufa para manter uma temperatura e as plantas não se queimarem com o frio, com a geada, né? E elas conseguirem se desenvolver melhor. Então, esse efeito estufa, que é o quê? A atmosfera fazendo as vezes dessa cabana, desse galpão que segura o calor, ela é ótima para nós, né? Por quê? Porque ela segura um pouco do calor. Só que não pode segurar demais. Uma parte do calor tem que ir embora. Igual esse raio do meio aqui. Porque se segurar demais, esquenta demais, aí é ruim, né? E o que que acontece para que o efeito estufa fique em excesso? Gases, poluentes ou em excesso, né? O gás carbônico, ele é natural. Os seres vivos, quando respiram, eles puxam puxam oxigênio e liberam gás carbônico. Então, é natural. E é bom, porque a planta pega o gás carbônico para fazer fotossíntese para produzir alimento, né? Ela vai produzir oxigênio, mas ela vai produzir alimento também utilizando esse carbono do gás carbônico. Então, o gás carbônico ele é bom. Porém, em excesso, ele não deixa esse calor do sol embora, né? Como que ele é produzido em excesso? É na respiração? Não, é na queima, né? A queima também produz gás carbônico. Que queima? Queima de combustível dos carros, ônibus, moto, avião, barco a motor, né? Queima de gasolina, queima de álcool, queima de óleo diesel, produz gás carbônico. Queima de madeira, né? Incêndios, em desmatamento que o povo põe fogo, né? Época de seca, gosta muito de pôr fogo em folha seca. Em florestas, quando quer construir pastagem para gado, também mete fogo, né? Em indústrias, né? Queima carvão, queima combustível para produzir
chapas de metal, tecido e etc. Né? A indústria também promove a queima. Queima de gás na cozinha. Então, esse excesso de queima produz muito gás carbônico. Além do gás carbônico, um outro gás também que aumenta o efeito estufa é o metano. Né? O metano é o gás de cozinha e ele também é o gás do pool. Então quer dizer que eu não posso mais peidar? Não é isso. Né? O negócio é que o ser humano produz muito gado. Né? O excesso de carne vermelha, o excesso de couro, o excesso da produção de gado, o gado libera muito metano. Em algumas indústrias também. Né? E o óxido nitroso também é um outro gás que promove o efeito estufa. Né? Então, o problema do efeito estufa, gente, é o excesso. Então, a gente produz excesso de gás carbono, excesso de metano, né? O que acontece? Ele não deixa o calor do sol sair, ele segura. Então, você tem aqui uma setinha vindo direto, uma que reflete e vai embora, uma que reflete na Terra, reflete na atmosfera e fica. Em vez de você ter esse equilíbrio, você tem um excesso de calor que reflete na Terra, reflete na atmosfera e volta. Né? Esses gases em excesso, gás carbônico, metano, óxido nitroso, eles não deixam o calor sair da atmosfera. Né? Então ele bate lá, esses gases seguram o calor e ele volta de novo. E aí a Terra fica segurando calor demais. Segurando calor demais, ela aumenta a sua temperatura, ela esquenta. Aí é o aquecimento global. O aquecimento global, ele é nocivo, ele é perigoso e ele traz problemas para nós, né? Problemas de saúde, problemas ambientais, né? O pessoal acha que aquecimento global é só esquentar. Não é só esquentar, né? Aumenta chuvas e tempestades. Nos lugares esquenta demais, no outro esfria demais, né? Derrete as calotas polares. Né, o Polo Norte, o Polo Sul está derretendo, né, com isso aumenta a temperatura do mar de lugares que o mar é frio naturalmente, que você tem seres vivos acostumados com aquele frio, né? Então, quando você aumenta a temperatura, os animais de lugares gelados não conseguem sobreviver em lugares quentes, eles morrem, né? Os corais, eles estão mudando de cor, eles estão branqueando, por causa desse excesso de temperatura, né? Causa um desequilíbrio entre os seres vivos, pode aumentar também a acidez, né? Então, é uma série de problemas, aumento de ventania, aumento de tornados. Aqui no Brasil nós não temos, mas tem país que tornado destrói tudo, né? Então, essas mudanças climáticas podem ser frutos do aquecimento global, né? Então, a gente, como cidadão, a gente tem que cobrar do poder público e também fazer a nossa parte, né? Se você vai para um lugar perto, vai a pé. Se dá para você ir de bicicleta, vai de bicicleta. Quando você vai comprar um produto, procura saber se para produzir aquele produto, ele não foi utilizado esses gases que fazem mal, né? O CFC, o metano. Vamos diminuir o consumo de couro, de carne vermelha, né, que é até mais cara. Para quê? Para que a gente possa diminuir a produção desses gases nocivos para a natureza e para nós, né? Bom, pessoal, espero ter ajudado vocês a entender, a fazer as atividades. E qualquer dúvida pode me procurar. Um abraço.